Filho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita os nossos corações, os corações dos ouvintes aqui presentes, que a Tua graça, que o Teu amor, mais uma vez possa nos alcançar, para a bênção, Senhor, da salvação de muitas pessoas, para a libertação, para a cura, para, Senhor, a Tua glória ser manifestada nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção agora e sempre. Amém. Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar meus irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 44, por favor. Quero dizer que hoje se realiza mais um sonho do coração de Deus para a minha vida. Está aqui ministrando a belíssima palavra do Senhor, nosso Deus. Os irmãos abriram Lucas 24, versículo 44. Eu vou ler um versículo, os irmãos lêem o subsequente. Amém? E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Os irmãos? E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E destas coisas sois vós testemunhas. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. O 53 bem forte. Louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis se assentar, glorificando ao Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos meus pastores presidentes, pastor Abinai Vargas, pastor Ameire Ferreira. Quer dizer que é uma imensa gratidão estar debaixo do pastoreio dos senhores. Me sinto honrado, me sinto amado. Tenho aprendido, eu e minha casa tem servido ao Senhor debaixo desse pastoreio. Tem me ensinado muito como chegar no céu com qualidade. Deus abençoe. Pastor Samuel Almeida, pastor Edson Paendes, pastor Oséias Varão. Louvar a Deus a vida dos senhores, louvar a Deus a vida do meu pastor Pablo. E como eu sempre digo, existe um Evando antes e depois desse pastoreio. E com certeza o Evando após é bem melhor. Glória a Deus. Pastor Jeová, pastor Murilo, todos os pastores. E minha linda bispa que está aqui. Deus abençoe minha bispa amada. Glória a Deus. Meus irmãos, o Jesus, aquele que fez por mim e por você coisas extraordinárias. O Jesus que nos libertou do pecado, que nos libertou da escravidão que outrora nos aprendia. Esse Jesus que o profeta Isaías fala dele no seu capítulo 53, dizendo que ele não tinha beleza, era o mais humilde entre os homens, porém pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, e as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse Jesus, ele é muito bem ditado pelo profeta Lucas, o Lucas médico, no qual andou com o apóstolo Paulo e aprendeu diversas coisas sobre esse Jesus que eu venho pregoar para vocês nesta noite. Lucas, ele escreve o seu livro apontando uma flecha diretamente para os gentios. Embora algumas pessoas judeus ainda leiam o seu livro, entendam o seu livro, ele aponta a sua flecha diretamente para os gentios. Na sua fala explícita, na sua fala explicativa, Lucas ensina acerca daquilo que o Messias veio fazer na terra com detalhes.
No seu livro, no capítulo 11 de Lucas, tem a oração do Pai Nosso. No capítulo 15 tem a parábola com 3 histórias. Então Lucas é um profeta que alinhava o propósito do coração de Jesus para o livro dele. E os detalhes apresentados ali me ensinam acerca do Jesus, aquele que veio e mesmo com o corpo ressurreto, ele senta na mesa, ele tem comunhão, ele abraça, ele ama, ele está junto. No capítulo 24, Lucas vai expressar o Jesus ressurreto, após a sua ressurreição. O médico Lucas, ele vai me expressar como era a visão das pessoas que seguiam a Jesus e como é que eles entendiam Jesus. Há de ver que Jesus fazia coisas extraordinárias. Morto levantava, paralítico andava, cego enxergava. Mas sabe o que eu acho interessante? É que os discípulos tinham uma visão totalmente errada daquilo que era o próprio Jesus. Temos que identificar quem é apóstolo e quem é discípulo. Entenda, todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo era um apóstolo. Jesus tinha diversos discípulos, muitos, centenas ou até milhares, mas apóstolos só era 12. Pensa comigo, como é que eles viam Jesus? Eles estavam encantados pelos milagres de Jesus, pelas mensagens de Jesus, pelo que Jesus fazia. Eles estavam maravilhados. Gente que viu um coxo andando, o paralítico saltando, o cara do tanque de Siloé que era cego e agora está curado, está no templo pulando. Tinham centenas e centenas de discípulos. Alguns andaram com Jesus 1 ano, 2, 3, outros alguns meses, dias, mas que viram coisas extraordinárias. Imagina comigo, ao seu olhar, como é que eles viam Jesus. A Bíblia me conta que quando Jesus vai entrar em Jerusalém, ele monta no jumento. E quando ele monta no jumento que ele vai entrar, ali havia uma multidão. Preste atenção, tinha pessoas, tinha apóstolos e tinha discípulos. E quando Jesus entra, a multidão começa a cantar e dizer: Hosana, bendito aquele que vem. Festa, aplauso, linho, todo mundo ovacionando Jesus. Imagine comigo, todo mundo: Jesus, Jesus. Eles estavam encantados, eles estavam maravilhados por aquele Jesus. Jesus então entra em Jerusalém, vai até o templo, expulsa os cambistas, dizendo: vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio. E ele sai batendo, chateado, falando: aqui não é lugar disso, aqui é lugar de adoração. Aí todo mundo está olhando para Jesus e pensando: é isso? Porque existia no coração de Israel, principalmente daqueles que seguiam a Jesus, existia no coração deles um desejo de achar que o Messias, o Jesus, viria para poder sentar em um trono e reinar em Israel. Alguém que fosse um rei, alguém que fosse um líder, alguém que fosse meter o pé e falar: os fariseus, vocês estão errados. Aí me veio um Jesus que disse: se você derrubar o templo, em 3 dias eu reconstruo ele. E Jesus está falando da ressurreição dele. E Jesus tinha umas palavras assim, e todo mundo naquela expectativa, olhando e pensando: é ele, é ele, é ele, é ele. A Bíblia me diz que quando Jesus sai do templo, expulsa os cambistas, ele vai até o cenáculo. No cenáculo, lá ele organiza a sua última ceia. A ceia que nós tomamos hoje, que antes era a Páscoa. Então Jesus converte a Páscoa daquela época na ceia que tomamos hoje. O que era a Páscoa, Vando? A Páscoa era o cordeiro com ervas, o pão e o vinho. Jesus então tira o cordeiro, que é ele, e deixa o pão e o vinho, e fala: isso aqui é o meu corpo, o pão, tomai isso. Isso aqui é o meu sangue, o vinho, tomai isto em memória de mim. Naquela mesa onde Jesus revela, naquela mesa é revelado o traidor. Naquela mesa é revelado quem fica, quem vai embora, quem beija, quem não tem comprometimento. Eu acho interessante que no mesmo cenáculo, Jesus coloca uma toalha no ombro, uma bacia de água, e vai lavar os pés dos discípulos. No mesmo cenáculo, Jesus lava os pés dos discípulos. Lá no pináculo do templo, Satanás disse para Jesus: transforma essa pedra em pão. Ele disse: não. Pula daí? Não. Me adore? Não. Porque Jesus nunca se prostrou por adoração, mas por amor. Ele lava o pé de Pedro.
Ele lava o pé de Judas, ele lava o pé de Mateus, todos estão ali. Ao repartir o pão, Jesus vai sair do cenáculo e ele vai até o Getsemane. Em Mateus capítulo 26, versículo 30, vai me dizer que Jesus indo para o Getsemane, ele diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Preste atenção, cantar um hino a caminho do banco para receber seu salário, que maravilha. Cantar um hino quando os filhos estão bem é extraordinário. Cantar um hino quando a saúde está em dias, isso é poderoso. Agora, cantar um hino a caminho da cruz. A Bíblia vai me dizer que Jesus vai até um lugar chamado Getsemane, que no grego é Getsemane, prensa de oliva. A oliveira verdadeira será amassada, moída, prensada. Eu estou falando de Jesus. Jesus, em sua tormenta, ele faz orações extraordinárias ali naquele monte. A primeira oração dele fala: Pai, se for da tua vontade, mas que seja feita a tua vontade, mas aparta de mim esse cálice. O cálice de Jesus ali não é sobre a dor que ele vai sofrer na cruz. O cálice de Jesus ali não é sobre os pregos cravados em suas mãos. O cálice de Jesus ali é a separação do Deus Pai e Deus Filho. O único momento na humanidade que o Deus Pai e o Deus Filho se separam é a caminho da cruz. Jesus então se levanta, fala com os discípulos: você não consegue velar comigo uma hora, vocês estão dormindo, ore, eu preciso orar, que a minha alma está angustiada até a morte. Ele volta a orar, e acontece um fenômeno com ele, que Lucas, médico, vai dar o nome de hematidose. É quando os poros de Jesus se dilatam, e aí começa a cair suor, misturado com lágrimas e sangue. Jesus está numa crise existencial. A tormenta do inferno começa a bocejar aos ouvidos de Jesus. Sabe o que é o mais incondicional disso tudo? É que ele não tem culpa. Ele é o cordeiro substituto. Os pecados do Evandro, as minhas escolhas erradas, as minhas escolhas imediatas que me levou ao pecado, está todo sobre os ombros dele. Ele é o cordeiro substituto. A Bíblia diz então que Jesus levanta e diz: gente, vamos, que o traidor está à porta. Judas está ao pé do monte. E ao pé do monte, Jesus com o rosto ensanguentado, Judas com uma turma para prender Jesus, chega até Jesus e o beija. Com um beijo, Judas está dizendo: entre eu e você está acabado. Entre eu e você termina o relacionamento hoje. Entre eu e você, Jesus, com esse beijo eu estou dizendo: a minha amizade contigo está findada. Porque há uma grande diferença entre conviver e converter. Andar 3 anos e meio com Jesus, se você não converter o seu coração, não adianta nada. O grande problema de Judas não é nem falar essas coisas para Jesus, não é nem beijar o rosto de Jesus. O grande problema de Judas é o coração dele estar totalmente ferido e vazio daquilo que Jesus pregoou há 3 anos e meio ao seu lado. Quando Judas beija Jesus, Jesus vira para ele e diz: traidor, sim. Perdedor de oportunidades, sim. Seu falso, sim. Não. Por que viestes, amigo? Toda vez que eu leio essa história, me lembra lá de Lucas 15, a partir do verso 11. O filho chega em casa, vivendo dissolutamente, sem anel, vestido rasgado, sem sandálias, dizendo: pai, eu não quero mais ser filho, eu quero ser servo. E a palavra servo aqui em Lucas 15 significa doulos, é o escravo da orelha furada. Ele está dizendo: pai, eu não quero mais ser servo, eu não quero mais ser filho, eu quero ser servo, eu quero trabalhar descalço. O pai diz: traz sandália, traz vestido, traz anel novo, tem novilho cevado sendo preparado, porque você pode até nunca mais querer ser meu filho, mas eu não consigo deixar
de ser teu pai. Quando Judas beija Jesus, Jesus também é de amigo. Jesus está dizendo: você pode até não querer mais nada comigo, Judas, mas eu não consigo deixar de amar você. Jesus então é levado da casa de Anás e Caifás. Isso é quinta-feira. De quinta para sexta-feira ele passa a noite mais aterrorizante da sua vida na terra ali. Há uma coroa de espinhos, seu rosto está sangrando, suas costas rasgadas. Ele é chicoteado. Pergunta para ele: quem é você, filho de Deus? Blasfêmia. Leva ele para Pilatos. Pilatos leva ele para Herodes. De Herodes volta para Pilatos. E a lavar das mãos de Pilato leva Jesus à cruz. Porque quando eu não decido sobre a minha vida ou a vida do outro, não é que eu não estou decidindo, eu estou decidindo, eu só não sou protagonista da minha própria história. A omissão de Pilatos leva Jesus à cruz. Jesus agora está na cruz. Pensa comigo, como é que estão os olhares dos discípulos olhando para ele? Eu segui esse cara há 3 anos e meio e acabo assim? Eu servi esse cara e ele falava coisas extraordinárias e termina assim? Eu servi a esse homem e ele curava e ele acaba assim? Jesus na cruz vai clamar ao céu dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Ele está falando com uma voz do cativeiro. Ele está falando com voz de escravo. Todo mundo naquela expectativa enorme sobre Jesus. E ele vira para o céu e diz: o Senhor virou as costas. Jesus fala mais algo dizendo: Deus, o perdoe, porque não sabe o que fazem. Jesus então, depois de algumas horas, morre. Pensa comigo, como é que estava o coração dos discípulos sexta-feira à noite, na hora de dormir? Um silêncio. Cadê Pedro? Ele escondeu. Cadê Judas? Ele se enforcou. Cadê Maria, sua mãe? Está escondida na casa de João, porque está com medo de morrer também. O silêncio. Sexta, sábado, domingo. Depois que amanhece o dia, 2 deles, a Bíblia diz que um é Cleopas, não diz o nome do outro. Diz que um olhou para o outro e diz: cara, fiquei sabendo que Pedro voltou para pescar. Ele é nosso pastor aí, né? O chefe, o cara aí. Acho que já deu, né? Vamos embora. Porque se aqui a notícia é ruim, vamos voltar para trás. Ele me disse que Jerusalém é o melhor lugar, mas se tem notícia de morte, então eu volto para Emaús. Olha o fim que teve o mestre que eu segui 3 anos e meio. Só que o primeiro erro deles que eu identifico é que eles criaram expectativas erradas a respeito de Jesus. Eles estão esperando Jesus reinar num trono em Jerusalém, sendo que Jesus nunca veio conquistar para eles a Jerusalém terrena, mas ele veio conquistar para o mundo inteiro a Jerusalém eterna. Os caminhos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são maiores. É por isso que a gente se frustra. Esperamos de um Jesus pequeno. O tamanho da sua expectativa vai revelar o tamanho da sua frustração. Porque muitas das vezes nós fazemos a mesma oração de Paulo: Deus, tira o espinho da minha carne, tira o espinho da minha carne, está doendo, arranca, minha graça te basta. Mas não é isso que eu queria ouvir, Giovana, mas é o que ele vai falar. Nós temos que aprender a suportar aquilo que Deus não vai mudar. Segunda coisa que eu vejo negativa neles: eles voltaram para Emaús. Evandro, o que significa Jerusalém na Bíblia? O centro da vontade de Deus.
Evandro, o que significa Jerusalém? É o lugar onde Deus quer que você esteja. Ei Pedro, não volte para pescar. Ei Abraão, não vá para o Egito. Isaac, não vá, não volte, permaneça. Mas o que fazer em Jerusalém se tem frustração? Então eu pego as minhas malas e volto para Emaús. Dá vontade de desistir, eu sei. Dá ou não dá? Tem hora que você quer chutar o balde. O grande problema é que às vezes você está dentro do balde, aí se chutar. Terceiro erro deles, eles não reconheceram Jesus. Jesus caminha ao lado deles e eles não reconhecem. Algumas coisas pode até ser porque ele está com o corpo ressurreto, tudo bem. Mas a principal é que eles colocaram uma lente chamada frustração. Eles colocaram uma lente chamada decepção. E quando eu coloco essa lente, eu não consigo ver as coisas de Deus para a minha vida. Jesus ressurreto, Jesus vivo, e eles pensando na notícia de morte. Mas só que ao caminhar, Jesus faz de conta que vai adiante. Ele faz de conta que vai passar direto. Primeira coisa positiva deles, eles convidam Jesus para ficar. Você poderia tanto ficar com a gente. Não tem aquele hino antigo? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens em mim morada para repousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eles convidam Jesus para ficar. Jesus então fica. E Jesus começa a liberar para eles palavras extraordinárias. Palavras que vão dar para eles destino. Só que eu acho interessante, porque eles dizem que o coração deles queimava enquanto Jesus falava. Só que eles não reconheceram que era Jesus quando ele falava. Sabe quando que ele reconheceu Jesus? Quando ele repartiu o pão. A Bíblia diz que quando ele repartiu os pães, os olhos se abriram. Porque é impossível não abrir os olhos no partir do pão. É impossível não abrir os olhos na mesa da comunhão. É impossível. É impossível você ler a palavra que é o pão de Deus e não ser revelado por ela, e não queimar o seu coração. É impossível. Jesus então diz para eles, no capítulo 24: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No versículo 44, Jesus ele vai cumprir a lei de Moisés. Ele diz: e se cumpre em mim a lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Sabe o que é isso? Toda a Bíblia é apontando para o Filho. Toda a Bíblia ela indica o Deus encarnado. Toda a Bíblia indica a ressurreição de Cristo. Porque enquanto o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento explica o Antigo. Em toda a história Jesus está. Em todas as linhas da Bíblia ali Ele está. Em tudo. Ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que eu acho interessante? Que ele faz essa promessa para 500 pessoas. Quantas? 500. Sabe o que é Pentecostes? Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Porque na Páscoa tem um plantio, após a Páscoa tem a colheita. Então no 50º dia tem a colheita daquilo que foi plantado na Páscoa. Jesus está na terra 40 dias. Ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. No 40 dias que ele sobe, até os 50, tem 10 dias. Ele fala para 500, permanece quantos? 120. No Atos 2 não tem os 500, tem apenas 120. Cadê os 380? Cadê o restante? Porque ao esperar me gera crise. Temos que entender que muitas das coisas que passamos ou vivemos, não é que nós estamos sendo maltratados por Deus, não é isso. É Ele te preparando para o seu propósito. Porque a sua promessa já está pronta, quem precisa do processo é você. Quando Deus diz para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: Abraão,
você vai ser pai de multidões, ser tu uma bênção, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. A terra que você vai gerar leite e mel. Vai para lá, Abraão, vai para lá. Aí no versículo 10 do mesmo capítulo diz: e havia fome na terra. Que contraditório. Mas nós temos que entender que entre a promessa e o cumprimento dela tem uma ponte chamada processo. E é no processo que Deus nos forja, é no processo que Deus nos habilita, é no processo que Deus nos dá maturidade para continuar aquilo que Ele nos chamou. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: a honra protege a unção. Jesus poderia muito bem dizer: ficou só 120, é melhor não fazer. Ficou só 120, não tem mais os 380. Mas só que aqueles que honrou a palavra de Jesus teve a unção do céu. No capítulo 2, voz de muitas águas. No capítulo 2, línguas estranhas como de fogo. No capítulo 2, vento impetuoso. No capítulo 2, ali eu vi o fogo do batismo do Espírito Santo. Porque quem honra a Deus protege a unção. A obediência é fazer aquilo que você não quer com excelência, mas a honra é fazer aquilo mesmo que você não queira, mas criar o amor por fazer, porque é da vontade de Deus para a sua vida. Temos que entender isso de forma muito séria. Então eles agora no cenáculo estão sendo batizados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Porque a Bíblia vai me explicar de forma tão incrível. A igreja foi iniciada por Pedro, porém não foi Pedro que criou a igreja. Quem criou a igreja foi Deus. A humanidade caminha em uma orquestra com 4 notas: criação, queda, redenção e adoração. Criação, o Deus Pai. Queda, eu e você. Redenção, Jesus o Redentor. Adoração, nós adoramos a Deus para ir para o céu. Deus cria a igreja de forma extraordinária. Após a queda do homem no Éden, Deus refaz as promessas, Deus cria, Ele realiza aquilo que já estava em Jesus. E aí então vai preparando o cenário. Porque mesmo Deus criando a igreja nasceu na cruz, através do Telestai. Está pago, está consumado, a dívida foi embora. Você agora, o sangue derramado na cruz remine o meu e o seu pecado e nos dá livre acesso ao céu da glória. Porque quando Jesus disse Tetelestai, o véu não foi rasgado de alto a baixo, não. O véu foi rasgado não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Sabe o que é isso? É o próprio Deus dizendo: filhinhos, sejam bem-vindos à minha presença. Embora a igreja tenha nascido na cruz, ela foi inaugurada em Atos 2. Porque é impossível eu começar algo da vontade de Deus para a minha vida sem antes ser tocado pelo Espírito Santo. É impossível eu começar algo da parte de Deus sem antes ter uma movimentação dentro de mim para fora. Temos que parar de um negócio muito sério. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, não. Existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Consolador. Eles são 3 em 1. E a oração de Jesus em João 17:21 é exatamente sobre isso. Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que eles também venham a ser um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Não existe divisão. O reino de Deus não é democrático, é teocrático. São 3 em 1. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo não é uma vibe. O Espírito Santo não é algo qualquer. Ele é uma pessoa. E como pessoa ele deve ser respeitado na minha e na sua vida. E é impossível nós sermos tocados pelo Espírito Santo, começar algo de Deus sem ser tocado pelo Espírito Santo. É impossível. Impossível. Pedro agora batizado vai dar início à igreja do Senhor.
E quando ele dá início à igreja do Senhor, 3.000 almas se renderam a Jesus. Evandro, Pentecostes, tá? O que é o corte? A colheita. Só é possível fazer a vontade de Deus se eu vou impactar mais uma pessoa para o reino dele. O reino de Deus não morre em mim. Eu não sou represa onde a água apodrece. Eu sou rios que fluem à vontade do Pai. Só existe Pentecostes se existir colheita. Só existe Pentecostes se existir evangelização. Eu amo a minha igreja de forma extraordinária, porque no anjo do coração do nosso pastor, o anjo sacerdotal dessa igreja, tem nascido e tem queimado oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Sabe como é que é um crente que está cheio de oração, jejum e palavra? É um crente que não consegue ficar parado. Ele tem que contar para alguém e falar: ali está acontecendo alguma coisa, ali está tendo um mover. Porque em Atos 2 vai me dizer que a cidade foi impactada pelo movimento que teve ali. E aqui eu já profetizo de olhos abertos, dizendo: Goiânia vai nem compreender o que está acontecendo aqui. Goiânia não vai nem ter entendimento do que acontece nesta casa. O Brasil vai ouvir o clamor do povo desta casa. O mundo vai ouvir, porque aqui existe gente cheia do Espírito Santo de Deus. E nós não iremos impactar apenas Goiânia, a nação, ou ouvirá a voz do Senhor através dessa casa de adoração, porque aqui existe crente incendiado. Aqui existe crente com almas incendiadas, vivendo o propósito do Senhor na terra. Só existe propósito com colheita. Mas última coisa, e aqui eu finalizo. Todos os livros da Bíblia, no Novo Testamento, claro, seja epístola, carta, evangelho, ou até mesmo a revelação do Apocalipse, todos os livros que você for ler, no final vai estar escrito amém. Todos, amém. O que é o amém? Que assim seja. Aí o livro de Atos vai até o capítulo 28. E lá não está escrito amém. Por que, Evandro? Porque o capítulo 29 sou eu e você, exercendo o chamado de Deus na terra. Porque se foi dado início na igreja de Pedro, esta igreja se encontrará com o noivo nas mansões celestiais, nos castiçais de ouro. Lá haverá ruas de ouro e de cristais. Mas mais extraordinário que tudo isso, sabe onde é que vai ser o amém? Nas bodas do Cordeiro. Jesus. Porque o céu é lindo, mas ele só é extraordinário e poderoso porque Jesus está lá. Lá vai ser dito o amém. Enquanto isso, adoramos ele aqui, prostramos aqui, evangelizamos alguém aqui, adoramos ao Deus aqui. E assim Deus vai cumprindo o chamado em mim e em você. Não podemos perder a intimidade de acesso com Deus. Porque no Éden, o pior de tudo lá não foi nem o fruto comido. No Éden, o pior de tudo lá não foi nem Eva falar com a serpente. O pior de tudo no Éden é eu me esquecer da viração do dia. É eu me esquecer do acesso com Deus. É por isso que veio Jesus, para reentregar esse acesso, para nos fazer filhos, para nos fazer amados. Em Mateus 6,6, Jesus vai dizer: quando for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus do secreto, presta atenção, não é te ouve, é te ver. Por que, Evandro?
Porque para mim ouvir, eu tenho que estar longe. Mas para mim ver, eu estou do lado. Quando Jesus te chama para o teu quarto, Ele está querendo relacionamento. É impossível eu ter o acesso ao sangue derramado sem o relacionamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, por favor, mídia. Se coloque de pé em nome de Jesus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada, Ramanayasa, tragada, Rimanakovaramahas, tragada foi a morte na vitória. Onde está, o morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Quer saber de uma coisa? Talvez eu esteja aqui hoje, eu nem conheço a sua vida, eu nem saiba quem você é. Só que o Espírito Santo já te comove aí, já toca no seu coração neste momento. E eu tenho um convite para você. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não tenho entendimento disso, mas seu Pai te conhece. E se você quer uma dica de como você vai embora, vá salvo. A salvação, ela te encontra para te fazer filho. A salvação te encontra para tirar você da posição daquilo que outrora o mundo lá fora quer te impregnar, para te chamar de filho. A oportunidade de recomeço é hoje. Essa noite, pastor Binaí, Deus me deu uma revelação dizendo que hoje é noite de recomeços. Pessoas que estão aqui, que vão vir aqui na frente para aceitar Jesus, não irão recomeçar apenas um relacionamento com Cristo, mas irão recomeçar o ministério daquilo que outrora fazeram. Mas só que Deus está trazendo para vocês hoje o entendimento que o fogo pode até parecer quente. Ei, Nabucodonosor, pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, o fogo em mim queimar mais forte. O Espírito Santo está te convidando para voltar para casa. Jesus quer te dar um abraço, Jesus quer te fortalecer, Jesus quer te chamar de filho. Filho, aqui há um recomeço. Aqui há um recomeço. Remanayasui dekou varamahas. Aqui há um recomeço. Decantaramanayassui decai. Quem vai ser o segundo recomeço? Ali tem o segundo recomeço. O segundo recomeço. Aplauda mais forte. Dá para ser melhor. O segundo recomeço. Remanayasui dekovas. O terceiro. É o terceiro. Remanayasui dekova aramanayasa. Aramanayasui dekova aramanayasa. Vou falar igual meu pastor Paulo. Quem salva 3, salva 5. Remanayasui dekova aramanayasa. Cadê o quarto recomeço? Cadê o quarto recomeço? Deus te chama de volta. A porta está aberta. A porta está aberta. Ramayasui dekovaras. Ministério de louvor, por favor. Se você está do lado de alguém, aqui está o quarto recomeço. O quarto recomeço. Remanayasi decantaramanayaseve arabahas. Ali está o quinto recomeço. Barra sui de covaramanaya seve aramanarahas. Remana cantaramanaya sui de covaramanaya seve arabarras de comanarahas. Se você está do lado de alguém, abrace alguém. Fala, vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Aceitar esse Cristo ressurreto. O tetelestai dá acesso a mim e a você ao céu. Está pago, está consumado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora sim, o quinto recomeço, o sexto recomeço. É Deus na casa, é Deus fazendo. Ele está agindo, Ele está tocando. Oh, meu Deus. Me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. O sétimo recomeço. Meu coração.
o 8º recomeço, é o 9º recomeço. Glória a Deus. Não Aleluia. consigo te tocar. Aleluia. Não tenho força. Aleluia. Aleluia. Ele te toca aí. Ele te toca aí. Ele te toca aí. Remado. Eu entrei no quarto. Quem salva 9 salva 10. Quem salva 9 salva 10. Só tu pode. Quem salva 10 salva 11. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és o Deus Glória a que me Deus. vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Aleluia, aleluia. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Não perca a maior oportunidade da sua vida. Não perca a maior oportunidade da sua vida. Hoje é noite de recomeço. Não perca a maior oportunidade da sua vida. Hoje é noite de recomeço. Deus está te tocando. Volta aos braços do Pai. Volta à mesa do relacionamento. Remanayasui de Kovaramanaras. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Décimo primeiro recomeço. Dá pra ser mais forte. Dá pra ser mais forte. Dá pra ser mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, a tua presença comove. Eu oro, ó Pai, para que cadeias sejam quebradas. Eu oro, ó Pai, para que o teu Espírito Santo possa trazer entendimento. Eu oro, ó Pai, para que a mentalidade venha a ser mudada. Eu oro, ó Pai, para o arrependimento genuíno. Tu és o Deus Remanaya seve de cor. do secreto. Remanaya sede cantará manaya sal. Deus que me Espírito vê Santo, quando o homem Espírito não me Santo, vê. toca, 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 toca. Oh, Deus maravilhoso. Deus que me vê no oculto. Santo Espírito de Deus. Tu és o Deus. Santo Espírito de Deus. Aplauda Jesus, porque está tendo mais 2 recomeços chegando. 2 recomeços chegando. Aplauda mais forte. É o Deus invisível que está na casa. Mais 2 recomeços aqui. Meu Deus do céu. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Deus quer salvar. Ele te ama. Ele te ama. Ei, entenda. Quando estamos no fundo do poço, quando estamos no fundo do poço, Jesus não manda corda. Tu és o Deus Ele desce lá, que me vê te abraça no oculto. e te coloca na mesa. Tu és o Deus. Porque pode chamar de como for lá fora: impostor, incrédulo, desonesto. Aqui Jesus te chama de filho, de filho, de filho, de filho, de filho. Mais um recomeço. Aplauda Jesus. Meu Deus do céu. Remanayasui de Kovaramanayasé. Manacotoro Manayasi de Kovalarabas. Remanayasui de Cantaramanayasoi Barras. Oh, Espírito Santo. Já tem quantas pessoas aqui? És o Deus que me vê quando o homem não me vê. Aleluia. 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 Não estou só. 17 almas para Jesus. Você pode aplaudir e glorificar esse Deus. É o Deus de recomeço. É o Deus de novas histórias. É o Deus de novos sonhos, projetos.
Deus não está morto. O ouvido dele não está tapado para que não possa te ouvir. Os olhos deles não estão fechados para que não possa te ver. Ele te vê, ele te ama, ele te abraça e ele está aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aplaudo o Senhor. Agradeça a Ele pela presença, pela doce presença dEle nesse lugar. Nós estamos muito felizes de receber vocês, todos vocês que vieram aqui à frente. Nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos a essa família. E que hoje a vida de vocês terá um recomeço. Em nome de Jesus. E nós queremos